Paz e graça, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos novamente aqui no nosso canal para levar a mensagem da esperança para vocês. Hoje nós iremos falar de um tema muito importante. Hoje nós iremos falar de pai, de filho, como que um filho deve agir em relação a seu pai. Hoje, o mundo moderno em que vivemos, os filhos têm a tendência, os mais novos dessa geração nossa, a não dar muito valor a que um pai, a que uma mãe fala, né? Eles falam assim: eu vou viver o mundão, né? O mundo em que vocês viviam no passado era um mundo totalmente diferente, mas o mundo agora mudou. Agora tem internet, tem celular, tem isso, tem aquilo. Na sua época não tinha nada disso. E na época de Jesus, tinha o quê? Mas a Bíblia é repleta de conselhos maravilhosos. E eu vou falar de um tema hoje que é muito conhecido: a parábola do filho pródigo. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 15. E a gente vai ler do verso 11 até o verso 32. Eu geralmente não vou ler. Eu vou fazer um resumo, eu vou ler alguns versos, mas eu vou fazer um grande resumo, para que não fique chato para vocês assistir, né? Como a gente diz, vamos fazer uma coisa objetiva, mas dentro do sermão eu vou citando os versos bíblicos para vocês, tá bom? Então é o seguinte, Jesus conta uma parábola, começando no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11. Certo homem, ele tinha 2 filhos. Eu também tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha que já é casada, independente, e tenho um filho que tem 27 anos, que mora comigo, está debaixo do meu teto. Então isso daqui é até uma experiência para ele também, tá? Então, certo homem, ele tinha 2 filhos. O mais novo chegou no seu pai e disse: pai, me dá a minha parte, que eu quero ir embora. Ele morava na fazenda junto com seu pai, junto com o seu irmão mais velho, e ele estava fascinado pelas ilusões daquela época. Aquela época era a época que ele vivia, então cada fase de idade tem uma época, né? Então ele ouvia falar dos bailes, ele ouvia falar da casa das meretrizes, tudo. Ele falou: eu vou divertir, eu vou viver a vida. Então ele chega no seu pai e pede a parte, né? O verso 12 fala, 13, né? Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que tinha, e foi embora para o mundão. Seu pai, muito triste, com a dor no coração. Veja bem, meus irmãos, qual é o pai que não fica triste de um filho sair fora de casa? Às vezes o filho ele sai fora de casa, mas ele sai para ir trabalhar, ele tem uma certa profissão, ele fez uma faculdade, por exemplo, na cidade que você mora não tem campo de trabalho, você consegue um serviço em outro local, distante, você vai, mas você mantém contato com o teu pai e tal, com a sua mãe, né, com seus familiares, mas no caso aqui não. Esse jovem, ele saiu sem destino, ele simplesmente saiu para curtir a vida. Como diz hoje, né, o vocabulário de hoje em que nós vivemos, século 21, ele saiu para curtir a vida. Meus irmãos, e a palavra de Deus diz o seguinte, que ele gastou todos os seus dinheiros. Tudo que o dinheiro poderia lhe dar prazer, ele usou o seu dinheiro, certo? Mas veja bem, aquele certo lugar passou por uma crise braba mesmo. Muita fome,
E aí então, esse jovem, ele se viu desesperado. Ele ficou desesperado. Ele disse assim: o que eu vou fazer agora? Aí então ele arruma um serviço. Ele arruma um serviço para cuidar de porcos. E ali ele via que os porcos se fartavam de tanto de comer aquelas alfarrobas. E ele ficava olhando e pensando: meu Deus, e ninguém me dá nada. E se eu pudesse comer essas alfarrobas que os porcos estão comendo? Paremos por aí um pouquinho. Veja bem, a palavra de Deus, ela diz lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias que o Senhor Deus te dá. Então, honre teu pai e tua mãe, para que prolongue os dias que o Senhor Deus te dá aqui nessa terra. Então, honrar o pai e a mãe é um dos mandamentos de Deus, certo? E hoje nós sabemos, na época em que nós vivemos, tem filhos que não respeitam mais o pai, não respeitam mais a mãe. E já fala assim: eu sou de maior de idade, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Aí ele quebra a cara nesse mundão, igual o jovem aqui da parábola, e para onde que ele vai voltar? Aí ele chega mansinho na casa dos pais de novo: ah, pai, deu tudo errado. Pai, mãe, a senhora tinha razão. Pai, o senhor tinha razão. E pena que eu não ouvi. Mas o apóstolo Paulo, ele também fala alguma coisa nesse sentido. Efésios, capítulo 2, versos 2 e 3, né? Efésios, capítulo 6, versos 2 e 3, acompanhem comigo. O apóstolo Paulo dizendo, lá no Novo Testamento: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então aqui o apóstolo Paulo também ele repete para seus leitores, para a igreja de Éfeso, né, que é o primeiro mandamento como promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Veja bem, e no caminho de volta para casa, aquele jovem ficou pensando. Ele disse assim: os trabalhadores do meu pai, eles têm uma boa alimentação, eles se fartam de pão. E eu aqui tendo que comer comidas de porcos. Mas não era aquelas alfarrobas lá que eu disse, não. Era coisa pior que ele tinha que comer, porque as alfarrobas que os porcos comiam, ninguém dava para ele, ele não podia comer. Então, mas ele comia comida dos porcos. Então ele veio pensando caminho afora: puxa vida, eu traí meu pai. E agora? Será que se eu voltar para a casa de meu pai, será que ele vai me receber? Meus irmãos, meu amigo, você que saiu da casa do seu pai, da casa dos seus pais, da casa do nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está de braços abertos para recebê-lo. Vocês vão ver como esse pai aqui recebeu este filho. Nós somos filho do nosso Criador, do nosso Deus. Nós não somos desse mundo, meus irmãos, mas somos filho do dono. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? E ele fala: levantar e vou ter com meu pai, diz ele. E ele vai dizer para seu pai: pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho.
E levantando, então ele foi ter com seu pai. E de longe o pai viu ele, e o pai ficou muito feliz, e aquele pai então corre e dá um pulo e abraça aquele filho. E aquele filho diz assim para seu pai: Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Pai, me trata como seus trabalhadores. Me trata como seus trabalhadores. E o filho diz: Pai, pequei contra ti e pequei contra o céu. Quer dizer, pequei contra ti, meu pai, aqui na terra, e pequei contra o céu, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai eterno. E o pai, então, mais que depressa, ele chama os seus empregados e diz assim: Este é meu filho amado, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Matai o bezerro cevado, matai, e vamos fazer uma festa para o nosso filho. Paremos por aí e vamos aqui na Bíblia agora para Provérbios, capítulo 17, verso 6, diz assim: A coroa dos velhos são os filhos, e a glória dos filhos são os pais. Quem disse isso foi Salomão. Salmo 127, 3 diz assim, 127, 3 diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Ainda Salomão, em Provérbios, capítulo 22, verso 6, esse é um verso muito conhecido, meus irmãos, que diz assim: Ensina a criança a andar nos caminhos do Senhor, e quando ela ficar velha, não se desviará dele. Ensina a criança ao quanto andar no caminho do Senhor. Meus irmãos, tem muitas crianças que às vezes andou no caminho do Senhor. E depois de adulto, acabou se desviando dele. Mas a sementinha está plantada no seu coração. Uma hora ou outra, ele vai lembrar de tudo isso. E Salomão ainda continua em Provérbios 13, 24, ele diz assim: O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, disciplina. Então Salomão está mandando bater nos filhos? Não. A varinha é bíblica. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cede a disciplina. Cedo a disciplina, né? Aquele que o ama, mais cedo ele disciplina. Você não precisa espancar seu filho, você não precisa dar uma surra no seu filho. Quando ele é pequenininho e você ainda domina ele, tem hora que às vezes você tem que dar uma varinha, bater a varinha na poupança dele. Ou chinelo, né? Não se usa mais varinha, né? Vamos aí dar uns tapinhas de chinelo ali. Filho, você está errado, é isso, é aquilo outro. Lógico, depois que ele ficar adulto, já tiver grande, o pai não vai usar mais esse tipo de corretivo. Mas a palavra de Deus fala que Deus disciplina as pessoas que ele ama. Então, se eu te amo, eu vou te disciplinar. Isso faz parte também da vida entre pai e filho. Então, aquele pai, ele corre e fala para os seus empregados: trazei o novilho cevado, vamos matar esse novilho, porque meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Seu pai estava extremamente feliz. Então, fizeram isso daí, certo? Mas a palavra de Deus, ela diz o seguinte:
que o filho mais velho, verso 25, vou ler para vocês o verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu o barulho de música e dança. E na sua cabeça ele não sabia o que era, mas o que será que está acontecendo que meu pai está fazendo isso? Então ele chama um dos seus criados e pergunta para ele, o que está acontecendo que eu não sei? Aí o criado diz o seguinte, seu irmão voltou e seu pai está muito feliz. Ele mandou matar um novilho cevado, estão comendo, se fartando de tanto comer, bebendo e dançando. E o filho mais velho, então, ele sente um grande repúdio ao saber disso. E ele não se conforma. Ele vai e chama seu pai de lado. E diz a seu pai, pai, eu te sirvo há tantos anos, e o Senhor nunca nem matou um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Certo? Verso 31. Então o pai lhe respondeu, meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. O teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. O verso 32. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Ora, meus irmãos, o nosso Pai Celestial também, Ele está de braços abertos para receber os seus filhos, aquelas ovelhas que se desgarraram. Mateus 11, 28, ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se eu bater na sua porta, você abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e você comigo. Mas se eu bater na sua casa, que é o coração, e você não abrir a porta do seu coração, eu não posso entrar. Por quê? Porque é o livre-arbítrio. O Senhor, nosso Deus, Ele não nos obriga a segui-lo. Nós temos livre-arbítrio, mas Ele faz o convite. São João 14, de 1 a 3, Ele faz o convite para todos os seus filhos da face da terra. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, é Mateus 28, 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei, receberei de braços abertos. Agora, São João 14, de 1 a 3, diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, para você, para mim e para todos. E Jesus disse assim, eu vou subir, e quando eu subir, filhos amados, eu vou preparar uma mansão para você. E quando eu voltar, filhinhos, eu buscarei vocês para estar comigo. Aonde quer que eu esteja, vós estejais também comigo. Veja bem, meus irmãos, o que diz no livro de Provérbios, Salomão novamente, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não despreze a instrução de sua mãe. Bendito é aquele filho que ouve os ensinamentos
de sua mãe e de seu pai. Esse filho não tem nada a perder, ele só tem a ganhar. Porque qual pai, qual a mãe verdadeira que vai ensinar coisas erradas para os seus filhos? Aí o verso 9 diz assim: porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Dê valor na mãe que você tem, dê valor no pai que você tem. Porque um dia eles não vão estar mais aqui para orientar você, filho. Aí então você vai ter que se virar sozinho nesse mundão cheio de ilusões, que tudo parece doce como mel, mas o fim é amargo como fel. Isso é bíblico. Ainda em Provérbios 23, capítulo 23, verso 22, diz assim: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando ela vier a envelhecer-se. Porque veja bem, meus filhos, a palavra de Deus diz o seguinte: ouve teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando ela vier a envelhecer. Por quê? Não só ela, mas como o pai. Muitas vezes o pai envelhece, a mãe envelhece, eles adquirem demência, mal de Alzheimer, os filhos não têm paciência. A gente tem visto relato aí na televisão, nos telejornais, que filhos espancou o pai, que filhos fez isso, fez aquilo outro. Ora, se for meu filho, meu irmão, para você fazer isso, coloca seu pai num asilo, que ele será muito mais bem tratado. Eu não tenho mais os meus pais. Os meus pais já faleceram. Eu sinto muita saudade deles, porque eu lembro só das coisas boas que meu pai e a minha mãe me ensinou. E eu era um menino levado. E eu e meu irmão, a gente fazia muita arte. E meu pai, minha mãe era mais maleável, mas meu pai era mais durão. Quantas surras eu não levei do meu pai? E para mim, ele foi o melhor pai do mundo. A minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Eu cuidei dos dois, até o último suspiro deles, até que eles dormissem no Senhor. Eu cuidei deles. E Provérbios 19, 26 diz assim: o que maltrata, ou aquele que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, esse é o filho da desonra. Provérbios 19, 26. O que maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe, esse é o filho da vergonha, esse é o filho da desonra. Seu pai e sua mãe lutou para te criar, para que você se formasse, para que você fosse alguém na vida. Então você pega e faz isso. Veja bem, eu vou contar uma história aqui, é uma história verídica. Eu não sei aonde ela aconteceu, mas eu já vi vários pregadores falando sobre essa experiência. E provavelmente vários pregadores que um nem conhece o outro, mas já vi vários pregadores falando sobre esse relato que aconteceu. Só que eu não sei aonde foi, mas eu vou contar para vocês. Tinha um filho que estava fazendo medicina. E o sonho desse filho, quando se formasse, era ter um carro do ano. E ele chegou em seu pai e disse: pai, quando eu me formar, o senhor me dá o carro do ano? E aquele pai todo orgulhoso disse: eu lhe darei o carro do ano. Pois bem, aquele filho estudou, terminou a faculdade de medicina, pegou seu diploma, foi lá na colação de grau, toda a família e tal. E aí ele chega no seu pai e diz assim: pai, você vai me dar o carro novo? E o pai disse: sim, filho. Estou muito orgulhoso de você. Você vai ser o primeiro médico da família.
e eu vou te dar esse carro. Aí o pai pega uma Bíblia e dá nas mãos do filho e fala: esse é o carro seu. Aquele filho pegou aquela Bíblia, ficou de cabeça baixa, né? Cabisbaixo, e saiu. E daquele dia em diante, ele nunca mais olhou na cara do seu pai. Passados anos, tal, seu pai faleceu e ele tinha colocado a Bíblia numa estante. Um certo dia, irmãos, ele pega e abre a Bíblia, folha a Bíblia. E dentro dessa Bíblia estava um cheque no valor do carro do ano. E aquele filho, então, chorou amargamente. Mas não adiantava mais nada. Não adiantava mais nada. Seu pai já tinha dormido no Senhor. Então, filhos que estão me assistindo agora, dê valor no seu pai, dê valor na sua mãe. São eles que realmente te amam de verdade. São eles que realmente poderão dar a vida deles pela sua. Então, é essa experiência do filho pródigo que eu queria deixar para vocês esta noite. Que Deus derrame as bênçãos do céu sobre a vida de cada um. E eu convidaria vocês que estão nos assistindo, que fechem os seus olhos e vamos elevar as nossas preces ao nosso Deus. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, que nas alturas santas habita. Muitíssimo obrigado, Pai, pelo Senhor enviar seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por mim, Pai, e por toda a humanidade. Eu sei que eu não merecia isso, Pai, mas eu aceito esse sacrifício. Ao olhar para a cruz, ali eu vejo a vitória, porque ali seu filho morreu de braços abertos. Ali ele derramou o sangue dele por todos os pecadores desse mundo. Mas nem todos os pecadores aceitam esse sacrifício. A salvação é para todos. O sol e a chuva é para todos. Mas nem todos o aceitam o sacrifício de Jesus. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Cristo Jesus morreu na cruz por mim e por você. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo agora nunca ouviram falar na parábola do filho pródigo. Nunca pegaram a Bíblia para ler. Está na hora de começar. Procure a igreja mais perto da sua casa. E peça um estudo bíblico. Meus irmãos, e muitos são conhecedores da palavra, mas abandonaram Cristo Jesus. Estão aí nesse mundo de trevas, nesse mundo de ilusões. Mas o convite está feito. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ó alma perdida, ó filho querido, volta para os braços do Pai, que Ele está de braços abertos para recebê-los. Aqueles que ainda não é conhecedor da palavra de Deus, entregue a sua vida ao nosso Deus, porque Ele te ama, filho querido. Ele te ama. Grande Deus Todo-Poderoso, em nome e por amor de Jesus, eu quero lhe agradecer, Pai, por mais essa mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite. Não somente para mim, mas para todos. Que o Senhor derrame as suas bênçãos sem medidas, Pai, na minha vida. Mas não somente na minha, Pai, na vida de todos que estão nos assistindo. Ó ovelhinha, Jesus te ama e eu também. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.